Olá, pessoas queridas! Tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Leve na Alma e leve na sua alma todas as experiências, as palavras que aqui serão ditas. Leve na sua alma, deixe a sua alma mais leve. Esse é o nosso momento de construir novas consciências, ou construir consciências, ou que a gente possa construir novos pensamentos, ideias neste momento. Seja muito bem-vindo. Segunda-feira fizemos a nossa oração, o nosso momento Liberte-se. E eu falei para vocês que depois do nosso momento Liberte-se, nós íamos ter um aprofundamento de tudo o que nós iniciamos na segunda-feira. Então, se tu não olhou o momento Liberte-se, aproveita e vai aqui no canal mesmo, né, nos nossos vídeos, e assista o primeiro Liberte-se, um momento de mensagem, de oração e de reflexão, né, e de também uma oração final, uma meditação, um alinhamento para que a gente inicie a semana muito bem. Então, segundas e quartas e sextas teremos uma pequena programação aqui neste canal Leve na Alma. E não esqueça, antes de mais nada, por favor, te inscreva no canal, ajude-nos a crescer e que a gente possa levar mais conhecimento integral, conhecimento integrativo para mais pessoas. Um conhecimento que vai contemplar o teu campo emocional, o teu campo físico, o teu campo espiritual, os teus campos mais sutis. E eu estou aqui para isso. Eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva e há mais de 25 anos aí trabalhando com ferramentas de autoconhecimento. Lembrando que eu nasci já, né, em uma casa com um pai, com toda uma egrégora espiritual, e a espiritualidade está na minha vida desde criança. Então agora eu só estou deixando isso aflorar e levando para mais pessoas este conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre os reveses, sobre os momentos difíceis na nossa vida. Olha só, gente, inteligência emocional em momentos desafiadores. Como nós lidamos com esses reveses, como nós lidamos com os problemas que nos atormentam ou quando eles chegam assim do nada, certo? Gente, estamos aqui em um cenário improvisado e eu estou com meu fundo desfocado, certo? Não é, por acaso, que a simbologia desse cenário nos trouxe uma porta e uma chave. Isso é significativo. Para mim, muito simbólico e tem um significado bem profundo. Mas, se isso incomodar vocês, eu até desfoquei o fundo. Se isso incomodá-los, eu vou organizar, sim, logo, logo um novo cenário. Mas, por enquanto, como me mudei há pouco tempo, então estamos ainda meio que jambrados aqui. Se isso incomodar, eu peço desculpas, foque no conteúdo. Certo, meus queridos? E por favor, como eu falei para vocês, deixa teu like, o teu comentário, a tua sugestão, tudo isso é muito importante. Feito todos os avisos paroquiais, vamos abrir os trabalhos da noite de hoje. Por que é tão difícil a gente sair dos momentos de dor? Por que é tão difícil quando a gente chega num certo estágio, né, da dor, a gente não consegue sair dele, ou a gente fica ali remoendo, e aí um dia a gente fica bem, outro dia a gente vai de volta para o lugar da dor, aí passa mais alguns dias, alguns meses, alguns anos, e a gente volta muitas vezes nesse ciclo de dor. Por que isso acontece nas nossas vidas? Facilmente nos identificamos com aquele problema, com aquela dor. Nós começamos a criar, muitas vezes, uma relação com aquela situação. Seja porque ela pode alimentar uma crença que nem é tão consciente assim, mas uma crença de que, olha, eu estando doente, eu recebo atenção. Quando eu não estou doente, eu não recebo atenção. Quem faz muito isso? A criança. Né? A criança faz isso. Mas quem disse que nós adultos não estamos com a nossa criança viva dentro de nós? Muitas vezes traumatizada, muitas vezes com medos ainda da fase da infância, muitas vezes com sentimentos de
uma sensação de não ser capaz por conta das coisas lá da infância. Então, quando nós estamos identificados, significa que a gente está dependente, que a gente carrega aquela pedra, aquele fardo, muitas vezes, e não se dá por conta. Ou quando se dá por conta, já passou muito tempo. Então, nós estamos identificados com a nossa dor. Quando a gente guarda algo e a gente precisa desapegar disso, seja algo material ou não, e eu não consigo me desapegar, é porque eu estou identificada com aquilo, eu identifico aquela dor, eu identifico aquele problema, e entendo que esse problema faz parte de quem eu sou. Só que na realidade não é isso. A gente precisa desapegar dos nossos problemas, e não só dos nossos problemas, a gente precisa desapegar e aprender a desapegar de muita coisa. Até mesmo das nossas razões, até mesmo da nossa certeza absoluta. Então, quando a gente está identificado com uma situação de dor, significa que eu já estou carregando essa dor, que eu estou cultivando essa dor há muito tempo. Ela pode fazer parte de uma crença, ela pode ser uma crença. Eu posso carregar isso porque, olha, foi difícil para todo mundo, foi difícil para os meus pais, vai ser muito difícil para mim, eu vou carregar isso. Então, identificação com a dor, eu me identifico com o meu peso, com a minha dor, eu carrego isso numa boa. E nem me dou por conta o quanto isso pesa, o quanto isso causa um entrave na minha vida. Ou melhor, eu sigo, mas eu poderia seguir e ir muito além se não tivesse esse processo de identificação. Como desidentificar da dor? É olhar para isso, é perceber o quanto eu preciso trabalhar isso dentro de mim, é buscar ajuda. Tá? Situações, gatilhos, também nos levam à dor. Situações em que passamos no nosso dia a dia que vão engatilhar outras questões mais internas dentro de nós, mais profundas dentro de nós, e que também podem nos colocar em um lugar de dor. Não saber gerir as nossas dores, não saber gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a falta de espiritualidade? A falta de espiritualidade é algo importantíssimo e que delegado, né, as últimas, como muitas vezes a gente vê as pessoas debochando, tripudiando em cima da fé alheia ou da espiritualidade como um todo. Então, a falta de espiritualidade na nossa vida também nos leva a um lugar de dor. As emoções que gritam dentro de nós têm um lugar de origem. E aqui a gente vai fazendo a nossa ponte entre espiritualidade e o conhecimento da psicologia positiva e o conhecimento integral do ser. E quando eu falo de espiritualidade, é que eu estou falando de uma espiritualidade às vezes um pouco mais profunda ou não, mas a gente vai ajustando isso conforme o decorrer de cada palestra. E quando eu falo aqui de espiritualidade e eu falo aqui de dor e lugar de origem, eu estou falando de um lugar de origem que dentro do convencional pode ser feito até o ventre materno, mas que para quem já tem uma visão ampla do ser, esse lugar de origem pode ser as nossas vidas passadas e que reverberam algumas memórias que foram lá traumáticas ou não, mas que nos marcaram muito em vidas passadas, elas também podem reverberar. Elas estão armazenadas no nosso registro acástico, ou elas estão armazenadas no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, nós vamos achar que é castigo, muitas vezes nós vamos achar que Deus está nos punindo com dores, dificuldades, doenças financeiras, problemas emocionais ou problemas das mais diversas ordens. Fato que a gente precisa achar alguém ou algo que justifique essa dor, esse problema que nós estamos enfrentando, esse revés da vida. E aí a gente vai falar
o que eu vou falar para vocês, o que Emmanuel fala. Então vamos fazer essa mistura de pontos de vistas, porque eu adoro essa ponte. Se Deus quisesse dor, não teria nos permitido a anestesia. Quando voltamos ao mundo espiritual, nós nos culpamos. Ou seja, quando a gente fez a nossa vida, a gente passou por aqui em épocas mais antigas, cometemos erros, fizemos barbáries, enfim, ou não. Mas nós, quando desencarnamos, vamos lá no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual a gente decide que vai reencarnar. Estou falando assim, gente, bem por alto, tá? A gente sabe que é bem profundo o negócio. Mas estou falando por alto e didaticamente. Então, o que acontece? Quando a gente está lá, a gente diz, não, agora a próxima vida, eu quero que aconteça isso, 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 porque ali eu vou aprender e vou ter a oportunidade de resgatar o erro que eu cometi. A responsabilidade, ela é atemporal, né? Assim como muitos laços. Então, acontece que quando eu volto e vou começar a resgatar estas coisas, eu não sei porque eu estou resgatando, porque eu esqueço isso, né? Com os véus do esquecimento, eu esqueço isso e passo a viver a minha vida aqui normal. E quando eu tenho que devolver aquilo que um dia eu tirei, ou resgatar aquilo que nunca é nessa mesma lógica que a gente pensa, tipo, eu furei o dedo do fulaninho lá, o fulaninho vai furar meu dedo aqui. Não é mais, não é assim, tá? Então, o que acontece? A gente não gosta de passar pela dificuldade e a gente esquece que essa dificuldade pode ter um fundo espiritual. E vejam o que eu estou falando aqui. Pode. Porque ela pode ter, sim, uma razão ali no ventre da mãe, e ela pode ter um trauma ali no ventre da mãe, como pode ser espiritual. Eu não estou dizendo que é um ou é outro, eu estou dizendo que pode. É diferente, porque senão parece que assim, a fulana acha que tudo é espiritual, ou a fulana acha que tudo é da matéria. Então a gente pode entender que as coisas podem ser duais, porque a gente vive em um mundo cheio de dualidades. Então, assim, acalma o coração. Não é só espiritual, nem tudo é espiritual. E nem tudo é só da matéria. É só físico ou orgânico. Pode ser espiritual e também pode ser físico, orgânico, da matéria emocional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal para vocês. A minha filha hoje, jovenzinha, ela não gosta muito de andar de carro quando meu marido começa a acelerar muito, ela já começa, pai, tá muito rápido, tá muito rápido. Quando eu estava grávida, nós sofremos um acidente muito grave, muito grave. E a gente só não partiu porque não era hora. Mas naquele momento ali se instaurou um medo, um processo traumático. Eu estava de 4 meses, eu era gestante, né? 4 meses. Então, o que acontece? Nesse momento ali, pode ter criado, sim, um trauma ou algo que ela não sabe explicar e está num nível inconsciente dela e que aconteceu na gestação. Certo, gente? Então, olha só. Nós não podemos esquecer da lei da causa e do efeito, pois ninguém está livre de suas responsabilidades e nem imunes a ela. Os ensinamentos dos espíritos, por meio da vasta literatura, nos dizem tudo o que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim, resultado de nossas ações do passado. Este passado pode ser um passado próximo, como dessa vida, por exemplo, ou um passado remoto, reflexo de ações de vidas passadas, que conhecemos popularmente como karma. Engana-se quem acredita no acaso, como dizia o médium Chico Xavier. O acaso, que a gente chama de acaso, é o trabalho árduo dos espíritos. Por vezes, acreditamos ter sorte ou azar em episódios do nosso cotidiano e nos vitimizamos ou achamos injustos os reveses que acontecem durante a vida. E aí, o que vocês acham disso que o Chico falou? Quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês acham que até as coisas difíceis são um movimento do acaso? Mas olha só, tem uma palavra importante que ele usou nesse texto: cotidiano. Às vezes, a gente quer ir fazer uma viagem, por exemplo, e aí
o Uber atrasa, aconteceu alguma coisa no trânsito, a gente não chega no lugar da viagem. Vocês sabem essa história. E aí acontece um problema no avião, ou um problema no carro, e você não estava naquele avião, naquele carro, e você deveria estar, mas você não está, e aconteceu um problema grave, um acidente. Isso, às vezes, é o acaso que o Chico se referendou. O acaso fazendo ali uma movimentação para te salvar. No primeiro momento, tu pode ter ficado bravo, indignado, indignada, mas depois tu entende. Ou uma situação que acontece na tua vida que tu queria muito e não chega. E aí eu sempre digo, às vezes é um livramento de Deus, é um livramento, gente. E a gente fica bravo porque não aconteceu. Então, nesse caso, é sim um movimento que a vida faz, que nos traz uma certa dificuldade para nos livrar de um problema bem maior. Agora, eu não acredito que o mal que tem sido feito por aí, que é obra do divino, aí é o mal pelo mal, certo? Eu quis falar isso porque aqui, ó, de óculos até, para que a gente não confundisse. Ah, então a gente gosta de generalizar as coisas, né? Não. O mal pelo mal que tem sido feito por aí é obra de outras coisas, não da obra divina, que muitas vezes cria uma situação difícil na nossa vida, para que a gente aprenda, para que a gente encontre dentro de nós a solução, para que a gente entenda que nós temos força o suficiente e capacidade o suficiente para superar. Certo? Entendido? Vamos botar os pingos nos is aí, né, gente? Mas até que ponto eu preciso acreditar que eu mereço viver com os problemas de diversas ordens? Acreditar em Deus é acreditar no amor, na misericórdia, na paz, na abundância e na harmonia. O auto-perdão é um movimento de acreditar na infinita abundância do universo, acreditar em Deus, ter fé e ter Jesus em nossos corações. Então aqui, gente, eu trouxe para vocês um ponto de vista espiritual, onde que muitas vezes as dificuldades que nós estamos passando hoje, elas também são frutos de um lugar muito profundo. E que algumas pessoas podem dizer assim, não, eu não acredito. Mas algumas pessoas podem se sentir profundamente mexidas, profundamente incomodadas com a situação que estão passando. E vão recorrer na sua fé, em quem você acredita, para resolver essas questões, para querer uma resposta. Então, não é necessário eu acessar a vida passada. É necessário eu querer me transformar, eu querer mudar, eu aceitar, eu validar a ideia de que do jeito que está não dá para ficar e que eu mereço o melhor. A espiritualidade ela é ampla, ela não segrega. Então, olha que interessante quando eu tenho uma vida espiritual, não importa a tua religião, não importa a tua crença, e eu estou passando por um revés, por uma dificuldade. E aí eu observo o meu comportamento, eu observo o que está acontecendo na vida e eu digo, olha, isso não dá mais para ficar. Assim não dá. Essa situação não tem mais condições. Eu não mereço mais passar por isso. Chega, eu dou um basta. Eu bato na mesa e digo, deu, agora deu, chega. Já sofri demais. Por que eu estou me permitindo isso? Às vezes, para que a gente consiga sair do lugar de dor, é uma outra dor, porque a gente se acomodou na dor. A gente se acomodou em caminhar carregando 100 quilos de pedra nas costas. E aí, quando tu tira o saco, tu continua caminhando daquele mesmo jeito. Então, a gente precisa simplesmente entender que de onde vem esse problema, tem uma hora na vida que a gente precisa dizer basta. A gente precisa tomar uma decisão. E a decisão é você quem vai tomar. É você quem vai dizer, olha aqui, desse problema eu já refleti, eu aprendi, eu entendi que eu não vou mais fazer, eu entendi de onde que veio, por que veio, agora eu sigo diferente. E eu busco ajuda em Deus, eu busco ajuda na minha religião, eu busco ajuda na minha filosofia,
Legal. Não importa qual é a sua. O que importa é que você tomou a decisão. É que você aprendeu com aquela situação de dor e você vai resolver seguir a sua vida. E por que que nós somos capazes de seguir a vida? Porque nós somos seres de infinita possibilidade. Nós somos imagem, semelhança de Deus, sim. Partículas divinas, sim. Mas também temos muitas inteligências. A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner vai falar sobre isso, sobre o quanto nós somos capazes de buscar e ter recursos dentro de nós, quanto que nós conseguimos se exercitarmos todas essas 8 inteligências, quanto nós conseguimos ir além, o quanto a gente consegue superar. Ai, Aline, mas é difícil. Estude. Se você tiver dedicação e tempo, o cérebro ele vai se adaptar. Ele vai fazer esse processo de aprender algo novo. E, na verdade, isso é maravilhoso para o nosso cérebro. Então, olha só, gente, eu listei aqui e vou lendo para vocês porque fica mais fácil. Então, a gente vai ter a inteligência linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a corporal sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista e também a gente colocaria aqui, que poderia colocar a espiritual, que seriam esses dons ou que seria essa supersensibilidade, essa empatia que a gente tem. Então, a linguística é a habilidade de comunicação, de falar, de escrita, de expressão verbal. A lógico-matemática é essa facilidade com números, essa questão lógico-matemática, né, a resolução de problemas. A espacial é essa capacidade de visualizar o mundo, ou imagens e formas e percepção visual, senso de direção, a orientação nos espaços, né? Depois a gente vai ter a musical, que é essa sensibilidade para música, melodias, o timbre, o tocar instrumentos. A corporal sinestésica, que a gente vai ter esse controle do corpo, a destreza, as habilidades corporais, motoras, né? A capacidade de usar o corpo, de expressar o corpo, a dança, os artistas. A interpessoal, que é a habilidade de compreender as outras pessoas, a empatia, a facilidade para que a gente tenha de interagir, né? Estar em grupos e compreender e interagir socialmente falando. A intrapessoal, que é esse autoconhecimento, autorreflexão, esse conhecimento voltado para dentro, e a naturalista, que é a conexão com a natureza, as pessoas que conseguem fazer classificação, as pessoas que têm os biólogos, que têm essa habilidade em olhar uma planta, entender essa especificidade da natureza, tá? E eu vou trazer aqui para vocês também uma frase do Goleman, que eu acho maravilhoso, o Daniel Goleman, psicólogo. Ele falou isso em 1995. Ele mostra que a capacidade de identificar, compreender e gerenciar as emoções, tanto próprias quanto dos outros, é fundamental para viver melhor em relação saudável. Então, aqui, o Daniel traz para nós o quanto é importante gerir as nossas emoções, o quanto nós necessitamos cada vez mais de trabalhar as nossas emoções, as mal resolvidas, e saber gerir aquelas emoções que estão ali aflorando em nós, aquelas emoções que são potentes em nós, como uma habilidade. E eu vou trazer aqui para vocês alguns passos para a habilidade emocional, para que a gente desenvolva a nossa habilidade emocional diária. Porque esse momento é disso, é uma mini aula e é para que você pegue aí papel e caneta na mão e já vamos escrever, ó, papel e caneta na mão. Vamos escrever aqui um pouquinho sobre esse assunto. Habilidades da inteligência emocional. Autoconhecimento emocional, reconhecer os próprios sentimentos e como eles influenciam no nosso comportamento. Então, olha que interessante isso. Isso também requer uma meditação, requer também esse olhar, essa inteligência intrapessoal, essa inteligência de se observar. Quais são os meus próprios sentimentos? Quais são os meus sentimentos?
como eles influenciam no comportamento. Então, se eu estou feliz, o quanto eu reverbero isso para o mundo, se eu estou irritado, o quanto eu reverbero isso para o mundo, se eu estou triste, o quanto eu reverbero isso para o mundo, ou o quanto eu sei ainda administrar tudo que acontece na minha vida. Isso também é um primeiro passo, identificar os seus sentimentos. O que eu estou sentindo? A gente vive num mundo que sentir quase não é permitido, porque a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar, produzir. Então, vejam o quanto vocês estão observando os seus sentimentos. Quando eu chego em um local, o que isso acontece dentro de mim? O que eu sinto? O que eu não sinto quando eu estou perto de uma pessoa? Observa, anota. Cuidado emocional. A autogestão. Então, saber o que eu estou sentindo. E agora, o nosso segundo item. Travou aqui, gente. Cuidado emocional, a autogestão das emoções, lidar com emoções fortes, então como a raiva, a tristeza, a ansiedade, a frustração, como nós lidamos com sentimentos e emoções. Você se desespera, você fica muito machucado, ferido, melindrado, como você lida com isso? Importante, né, você escrever, fazer uma escrita terapêutica. Isso é muito bom. Escreva como você lidou com tal situação. Como você agiu quando alguém te fez de bobo, como você agiu quando alguém te amou, como você age em relação às diversas situações. Porque às vezes a gente está recebendo um presente da vida e a gente não sabe agradecer aquilo, ou a gente não se sente merecedor daquilo. E ao passo que quando alguém te trata mal, tu fica quieto. Tu não sabe te posicionar, dar limites. Então, tudo isso são aspectos que nós precisamos observar. São comportamentos que vão falar muito sobre quem somos, o que estamos fazendo com a nossa vida. E passa, sim, por esta questão bem das nossas emoções. Então, aqui, o nosso terceiro ponto, a automotivação. Né? Todos esses aqui são pontos, gente, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades emocionais. Então, a automotivação. Manter o foco e a determinação para atingir os nossos objetivos, superar as nossas frustrações. Então, lembra que a gente falou sobre como a gente age em determinadas situações e como a gente emocionalmente age em determinadas situações, como a gente deixa as nossas emoções aflorarem? Aqui a gente já está falando de superar essas frustrações com outras emoções, com outros sentimentos e com outras ações. Ações boas, ações que nos elevam. Às vezes nem vale a pena focar naquela situação problema. Precisa ser resolvida, às vezes é realmente você elevando a sua frequência, elevando o seu pensamento, criando novas ações positivas, sabendo que aquilo ali, às vezes, pode ser uma armadilha, um gatilho, pode ser uma situação justamente para que tu te prenda nela enquanto que tu não está fazendo o que deveria estar sendo feito na sua vida. E superar essas frustrações é isso. Às vezes a gente fica preso nisso. E todas essas habilidades é para que a gente saia daquele momento inicial que eu comecei a nossa mini aula, que é o quê? As nossas reveses, as nossas frustrações, os nossos problemas, dilemas. Então, as habilidades que eu estou falando aqui é um passo a passo para que a gente possa estabelecer uma melhor relação com os problemas que acontecem nas nossas vidas. A empatia é outro processo importante. Compreender e sentir o que o mundo sente, colocando-se no lugar dele. É muito importante também ver a nossa vida sob os olhos dos outros. Sentir e se colocar no lugar do outro. Essa palavra ficou muito usada e ela caiu numa coisa que, tá, eu tenho empatia, mas tem mesmo? Tu sente o que o outro está sentindo, tu te coloca de verdade no lugar do outro, e isso reverbera algo em você, isso é empatia. E aí você vai perceber também se está agindo de uma forma legal e se você gostaria de estar passando por aquilo.
se colocando no lugar do outro, fazendo esta reflexão. O nosso próximo passo são habilidades sociais, gerenciar bem os relacionamentos, comunicar-se de forma clara, resolver conflitos, cooperar com os demais. Aqui a gente está falando de relacionamento. Um ponto importantíssimo, cientificamente já comprovado, que nós precisamos ter relacionamentos em nossas vidas. Vou fazer um vídeo só sobre relacionamentos, me aguarde. Relacionamentos é algo importantíssimo e a gente precisa olhar para isso, porque são nos relacionamentos que a gente aprende. E segundo a espiritualidade, abrindo aqui um parênteses, as nossas relações muitas vezes são kármicas, por isso que são tão difíceis e por isso que nós queremos fugir delas. Fecha parênteses. Relacionamentos, então a forma de comunicação, claro, então eu tenho um problema, eu sento, eu converso, eu explico, eu falo o que eu gosto, o que eu não gosto, eu escuto o outro, eu tento chegar a um ponto, um denominador comum. Cooperar dentro de um grupo, principalmente familiar ou de empresarial, nós precisamos de cooperação. Quando eu faço palestra em empresas, eu sempre falo sobre esses aspectos. Eu sempre digo que uma pessoa bem resolvida, um funcionário bem resolvido, com as suas emoções e sentimentos, ele vai ser menos cri-cri, ele vai dar menos trabalho para o chefe e ele vai ser mais produtivo. Porque ele vai focar no que importa, não no que está em torno. Então vejam como é importante a gente ter habilidades, porque quanto melhor eu vou fazer a gestão das minhas emoções, quanto melhor eu consigo interpretar os meus sentimentos, saber quem eu sou no mundo, me posicionar. Saber quando o coleguinha lá fazer uma fofoquinha minha, eu falar que eu não estou tão bonita, eu não vou dar bola. Eu sou bem resolvida com as minhas questões. E aquela pessoa ela só está reverberando o que tem dentro dela. E ela não está falando de mim, ela está falando dela. Mas para eu chegar nesse estágio, eu tenho que cuidar das minhas emoções. Uma das coisas que eu quero deixar aqui hoje para vocês, nessa nossa mini aula, é o poder da escolha. Todos nós temos um poder importantíssimo nas nossas mãos. É o poder da escolha. Faça escolhas. Escolha conscientemente. Porque quando você começa a escolher, não de uma forma assim qualquer, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais ordenada na tua vida. Porque você vai começar a fazer escolhas conscientes. Então, em vez de você comer 1 quilo de batata frita, você vai escolher comer 1 quilo de batatas fritas e se responsabilizar por tudo que isso pode acontecer na tua vida, a longo e médio prazo. E aí, se eu penso nisso, quem sabe eu troco a batata frita por um outro alimento. Estou dando exemplos só do alimento, mas poderia ser outros milhões de exemplos aqui, tá, gente? Então eu escolho ser reativo ou não ser reativo, por exemplo. O poder da escolha. Né? Eu escolho reagir ou não reagir a X situação. Será que vale a pena eu reagir a certas situações? Será que às vezes isso não são realmente armadilhas para que eu caia? E quando eu falo aqui armadilhas, eu estou falando até de armadilhas espirituais para que eu caia e tire o foco daquele trabalho legal que eu estou fazendo. Vocês já viram que às vezes quando a gente está chegando no auge do nosso profissional, acontece alguma coisinha? Será que a gente precisa focar tanto nisso? Ou será que a gente resolve, mas a gente continua com a cabeça focando no nosso objetivo maior? Vamos pensar então, gente, para a gente finalizar o nosso processo aqui, vamos pensar em escrever, fazer o nosso diário das emoções, registrar as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, como o diário da gratidão, também é outro passo. Se vocês quiserem vídeos sobre isso, eu faço, tá? Não esqueça de dividir o seu tempo e ter momentos diferentes na sua vida para que você possa ter diversos estímulos, para que você possa perceber a vida sob diversos campos, digamos assim, como se fossem janelas que a gente vai abrindo e a gente pensa o nosso problema por esse viés. Aí eu vou para fazer meu esporte, aí eu já saio dali e penso que aquele problema já não é mais aquele problema. Aí eu vou para aula de pintura, aí eu faço uma corrida,
Aí eu tomo um banho de cachoeira e eu começo a perceber aquela situação sob diversos novos ângulos, porque eu estimulei a minha mente, estou tendo novas percepções da vida. E como eu posso aplicar isso? Então, questione-se como eu consigo aplicar essa criatividade para resolver os meus problemas. Sempre que você se sentir nervoso, nervosa, respire, a respiração é gratuita. E a gente precisa respirar. Cientificamente comprovado que quando a gente respira, acontece algo no nosso cérebro que não explode. E aí tem a ver com a amígdala. Aí seria uma outra aula. Mas a gente vai respirar e algo dentro de nós vai acalmar. Não vai chegar aquela explosão, aquele pico de raiva onde a gente vai botar para fora tudo. Não, a gente respira. É claro que em algum momento ou outro a gente precisa colocar para fora. Mas isso não pode ser algo assim, rotineiro, eu só estou explodindo, todo dia explodindo, explodindo, explodindo. Isso vai acontecendo uma sobrecarga emocional, física e espiritual. As atividades artísticas, como você está desenvolvendo o seu cérebro, como você está desenvolvendo as suas emoções, como você está trabalhando as suas emoções por meio da arte, do artesanato, como você tira um tempo para fazer algo novo dentro deste campo. Você já imaginou que você pode fazer algo novo dentro deste campo das artes, da música, e iluminar um pouco a sua vida através da arte, de uma boa arte? Faça isso. E outro passo importante é manter o contato com a natureza, também importantíssimo. Sol na nuca, tomar bastante água, andar na grama, ter contato com a natureza. O verde é curativo. Já se sabe o quanto isso impacta no nosso cérebro. O verde, o visualizar as cores da natureza. Busque inspiração na natureza. E não esqueça de orar. Não esqueça de fazer as suas orações. A sua conexão espiritual é importantíssima. Quanto mais nós estivermos conectados com o nosso ser, com a nossa identidade, com a nossa força interior, mais a gente vai estar seguro do nosso caminho. Estando seguro, as energias contrárias podem estar aqui, ó, paparicando no teu ouvido, né? Aqui, ó, mas nada vai te acontecer, porque tu vai estar muito certo de ti, focando no teu objetivo. Tem medo? Tem raiva? Tem insegurança? Bora resolver isso. Faça orações constantemente. Faça orações principalmente antes de dormir. Conecte-se com energias positivas. Pense positivo. E eu vou finalizar a nossa mini aula com uma frase do Khalil Gibran, que eu amo muito essa frase, que é assim: e disse o divino, ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesma. A mim mesma. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas anotações, os seus recados aqui comigo. Me marquem lá no Instagram, @VivaBemIntegral. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Tchau!